Na última semana, depois da notícia que um deputado havia proposto o uso da terapia de ECMO para tratamento da Covid em hospitais de campanha, esse assunto voltou à tona. Ela já tinha sido muito comentada aí no último mês em decorrência do seu uso no ator Paulo Gustavo, que estava com um quadro grave de Covid e está sendo submetido a essa terapia. Muitos me perguntaram lá nas redes sociais, no Twitter, no Instagram, o que eu acho a respeito dessa terapia em hospitais de campanha, por exemplo, como foi proposto nessa notícia que está aparecendo aqui na tela. É sobre isso que a gente vai conversar hoje. Qual a minha opinião sobre isso? O que é a ECMO? Quais são as suas indicações? Quais são os seus riscos? Então, vamos lá para o vídeo? Se você é novo por aqui e ainda não me conhece, meu nome é Gustavo Lenci Marques, eu sou médico, sou especialista em cardiologia e clínica médica, sou professor universitário e doutor em medicina interna. Aqui no canal eu discuto temas relacionados à medicina e às ciências da saúde de uma forma simples e descomplicada, mas sempre muito bem embasada cientificamente. Vamos falar sobre a ECMO, então? Primeira coisa que a gente precisa saber é que a ECMO é uma sigla para Extracorporeal Membrane Oxygenation, que seria oxigenação por meio de membrana extracorpórea. Tudo bem, mas o que é isso? Trata-se de um aparelho que tem a capacidade de oxigenar o sangue, como se fosse o nosso pulmão, e por isso que muitos chamam de pulmão artificial, o que não está totalmente errado. Bom, existem duas formas de ECMO. Uma chamada venovenosa e outra chamada venoarterial. Qual é a diferença entre elas? Primeiro, a mais comum e que vem sendo mais utilizada é a venovenosa. Vocês podem ver nessa imagem que está aparecendo aqui na tela. O sangue ele é retirado por meio de uma grande veia do nosso corpo, como por exemplo a veia femoral. Ele é direcionado para dentro da máquina. A máquina oxigena esse sangue e devolve ele por meio de outra grande veia, que no caso aqui nessa imagem é a veia jugular interna, que vai cair na cava e no átrio direito. Ou seja, o sangue sai com pouco oxigênio, é oxigenado e devolvido quase dentro do coração. O coração então bombeia esse sangue para o pulmão oxigena o que dá ali, muitas vezes ele já está muito comprometido, é devolvido então para o lado esquerdo do coração que bombeia para todo o corpo. O paciente fica nessa terapia quase como se fosse uma hemodiálise, porém, em vez de trocar os fluidos ali e as escórias que o rim deveria eliminar, ela fica oxigenando o corpo. A segunda forma de ECMO, que é a venoarterial, ele retira o sangue do território venoso, igual era a anterior, mas ele devolve direto dentro de uma artéria do nosso corpo, um grande vaso como, por exemplo, a aorta. E nesse caso é bombeado o sangue direto para o corpo por meio da máquina. Nessa segunda forma, ela substitui não só o pulmão, mas também a função do coração, já que a própria máquina bombeia o sangue para o corpo todo. Você deve se perguntar então o seguinte: mas então essa segunda forma é muito melhor? Mais ou menos, porque apesar dela substituir o coração também, é muito mais complexo a sua configuração e muito mais sujeita a complicações. Então ela só é indicada em casos extremos em que existe também a falência do coração. Bom, mas falando sobre isso então, quais seriam as potenciais complicações do uso dessa terapia? Como o paciente vai ficar muito tempo ligado nesse circuito, com o sangue dele saindo, passando por uma máquina e voltando, saindo, passando por uma máquina e voltando, obviamente que isso não é algo natural. Então, existe sim, primeiro, o risco de infecção, já que esse sangue está saindo e voltando. Mas também existe o risco de fenômenos de discrasia sanguínea. O que é isso? É tanto fenômenos trombóticos, né? Então coagulação, embolia pulmonar, formação de coágulo excessivo, como o oposto, a formação de sangramento excessivo, que pode evoluir, por exemplo, para um AVC hemorrágico, um sangramento dentro da cabeça do paciente e outras complicações. Como vocês estão vendo, não é uma coisa tão simples assim, que é só chegar lá, ligar e pronto. Por isso, existem algumas indicações precisas para o seu uso. Eu não vou citar todas elas aqui, mas eu vou colocar aqui embaixo, tá? Na descrição, um artigo que comenta certinha todas as indicações que nós temos para o uso de ECMO. Se você começar a utilizar para todo mundo isso, vai ter aqueles pacientes que melhorariam sem a ECMO, que você vai estar expondo eles a um risco desnecessário. De novo não, né?
Por isso eu não posso indicar para qualquer pessoa. Não é todo mundo que é candidato a utilizar essa terapia. Alguns pacientes eu posso expor a risco desnecessário e outros podem já estar tão graves. Colocar nessa terapia com certeza vai gerar complicações e vai piorar ainda mais a sua situação. Por isso, em medicina, a gente sempre tenta pesar muito bem para demonstrar para o paciente certo qual é a terapia adequada. Bom, e quanto a custo, você pode estar se perguntando. Imagino que seja muito caro, né? De fato é. Uma membrana dessas, que vai durar de 14 a 21 dias, de acordo com o cuidado e com o manejo, pode chegar de 30 a 40 mil reais, o que realmente tem um grande impacto. Bom, e quanto a colocar ela nos hospitais de campanha, o que eu acho? Veja, eu já gravei um vídeo, que por sinal é o vídeo mais visualizado aqui do canal, que eu falo sobre os problemas que a gente já tem com ventilação mecânica. Uma terapia muito mais complexa do que a ventilação mecânica sendo colocada nos hospitais de campanha. Seria um gasto enorme de dinheiro que provavelmente não resultaria numa melhor qualidade de assistência para a população. Lembre que se você pegar esse mesmo dinheiro e utilizar com fisioterapia, com enfermeiros, com equipe bem treinada para fazer o manejo do ventilador mecânico já, isso vai ser ótimo. Agora, imagine, olha a imagem de um aparelho de ECMO complexo. Imagina isso num local em que nem o ventilador mecânico é tão adequado. Então, a gente precisa ser sério do ponto de vista de medicina. Claro que a ECMO deve ter benefício no SUS, mas não em todo lugar. Ela deve estar para os pacientes que se enquadram e vão ter o maior benefício com o uso dela e nos hospitais terciários, que são aqueles hospitais de alta complexidade, com pessoas capacitadas. Hoje eu diria que menos de 1% dos médicos do país são capacitados para o uso de ECMO, até porque há pouquíssimo tempo atrás esse procedimento praticamente não era feito. Ele era restrito a alguns centros altamente especializados. Então a gente precisa de muito treinamento antes e precisa de uma estrutura mais adequada para o resto do suporte também. Gente, era isso aqui o recado, eu acho que deu para entender. Se ficou alguma dúvida ainda, escreve aqui nos comentários. Se discorda de mim, escreve aqui, pode ver, eu respondo todos os comentários. E se você gosta do canal, não esquece de compartilhar com mais gente que possa se interessar. E também deixar o like, né? Que isso é bem importante para o canal continuar crescendo. Como sempre, agradeço aos membros que ajudam aqui por uma quantia pequena de R$ 4,99 por mês a manter o canal trazendo conteúdo com alta qualidade para vocês. Muito obrigado, gente, e até o próximo vídeo. Espero que não tenha gente me xingando agora aqui, né? Igual teve da outra vez. Gente, eu quero o melhor para a população, igual todo mundo que está aqui. Só que a gente precisa ser sério e técnico. Não é simplesmente sair fazendo política de qualquer forma, né?